Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante, Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante... Nossa, desaprendi a falar. Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante e hoje eu tô aqui com mais um vídeo. Dessa vez não é sobre romance de época. No mês passado eu mostrei os melhores livros que eu já li e tava na hora de mostrar os piores, não é mesmo? Aqui nós temos de 1 a 2, 3 estrelas. Só tem um de 3 estrelas. Não que 3 estrelas seja ruim, mas é porque esse livro eu achei que 2 seria pouco e 3 era muito, mas eu não sabia como colocar meia, aí eu coloquei 3. Mas enfim, eu vou explicar isso mais pra frente. Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações pra receber a notificação do YouTube sempre que sair vídeo novo. Já deixa seu like aqui no começo do vídeo também, pra não esquecer lá no final sair sem deixar o like. Deixa aqui porque você me ajuda muito a fazer o YouTube entender que o conteúdo que eu produzo por aqui é interessante e aí ele entrega pra mais pessoas. E é isso, vamos começar. Se se interessar por algum dos livros que eu vou mostrar aqui, mesmo que eu fale mal deles, compra com o meu link que tá aqui no box de descrição, que você me ajuda muito e não paga nada mais além do preço do livro. E não só livros, pode comprar qualquer coisa. Então, todas as informações básicas foram dadas. Ah, me segue no Instagram. E aí vamos começar então com o que interessa. Começando com um clássico, na verdade tem 3 clássicos aqui que não me agradaram muito. O primeiro deles é Romeu e Julieta. Não sei, eu acho que se não fosse um poema, seria mais interessante, porque eu gosto dos filmes. Mas 2 coisas que me incomodaram aqui. Muito drama. É muito drama. Eu não tenho paciência. E aí, as falas dos personagens também, por ser um poema, tem esse negócio das rimas. E aí, um personagem fala uma coisa, e aí o outro completa rimando. E isso não desceu pra mim, eu não consegui imaginar pessoas conversando, rimando entre si. Não consegui me acostumar com isso, e aí eu fui prestando muita atenção nessas coisas que me incomodavam, não peguei ali tudo da história e acabei não gostando do livro. E é isso. Primeiro dos piores livros que eu já li, Romeu e Julieta. E não é uma coisa assim com o autor, eu acho que foi a história mesmo, porque eu li O Mercador de Veneza na mesma época que eu li Romeu e Julieta, e eu amei O Mercador de Veneza, então o negócio é com Romeu e Julieta. O outro clássico que eu também li e não gostei foi A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Eu tenho outra edição desse livro aqui, que eu pretendo reler nessa outra edição, porque eu acho que boa parte do que me fez não gostar dessa história foi a tradução. Ficou muito confuso, personagens mal apresentados e as situações parece que passaram muito corridas e aí do nada já estava acontecendo outra coisa sem que eu nem tivesse entendido qual foi a outra coisa que aconteceu antes. Então eu não gostei, não consegui me senti dentro da história, não consegui me apegar a nenhum personagem, a nenhuma situação, não entendi o que estava acontecendo e tá aqui como um dos piores livros que eu já li. E pra fechar o trio de clássicos, dos piores clássicos que eu já... Piores clássicos não, dos piores livros que eu já li, tá aqui O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. E por que eu não gostei desse livro? Eu acho que quando você quer passar uma história, passar uma mensagem de uma história que se passa num período importante e você quer, enfim, representar esse período, fala claramente isso. Não fica deixando nas entrelinhas, porque isso me incomoda muito, porque eu fico sem entender o que tá acontecendo e eu começo a julgar os personagens de uma forma errada, porque eu não sei o que o autor queria passar. Então, pra começar aqui, a gente tem o personagem que narra, que ele tá... não sei. No filme, ele tá numa sala de um psicólogo. No livro, eu acho que também. Enfim. E aí, é como se ele sentasse pra conversar com um amigo que já soubesse de tudo da vida dele, e aí ele tá só contando os detalhes mais importantes de uma situação específica. E eu fiquei tipo, meu querido, eu não te conheço, eu não conheço as pessoas que você conhece, por favor, apresente-se, apresenta essas pessoas direito, porque eu não tô entendendo nada. Então, eu me senti muito perdida na história com quem eram os personagens, a relação entre eles e o objetivo deles com tudo isso. Então, não me apeguei a nada e foi um dos piores livros que eu já li. Eu dei 1 estrela. Eu dei 1 estrela por causa do final, porque teve uma coisa que aconteceu que eu fiquei tipo... chocada, passada, mas foi só por isso. Agora nós temos uma leitura recente, que foi A Caça, da M.A. Bennett,
E esse livro, eu já falei muito sobre esse livro aqui, do porquê que eu não gostei, o que que aconteceu nessa história pra eu não ter gostado. Já falei sobre ele em lives, já fiz post pra ele lá no Instagram, já falei sobre ele em vídeo de leitura, então não vou falar muito sobre a história. Só tá aqui entre um dos piores que eu já li. Muitas coisas me incomodaram aqui em relação à história, à protagonista, a escolhas da autora de querer enfatizar muito uma coisa e ficou chato. Então, é isso. Sem falar que é um livro de suspense que não tem suspense nenhum, porque logo no começo eu já tava tipo, ah não, eu não acredito que vai ser isso. Então, não rolou. E aí, surpreendentemente, nós temos um romance de época entre os piores livros que eu já li, por causa de uma situação também muito específica que me fez ficar muito incomodada porque a autora queria passar uma coisa e eu acho que ela acabou se desviando e estragou a história toda. Mas, embora esse livro seja o primeiro livro de uma trilogia, eu ainda quero muito ler os outros livros da trilogia, porque talvez isso tenha sido só desse livro, e eu gostei da proposta dessa trilogia, enfim, desse tema da autora. Então, por eu ter gostado da proposta, eu quero muito continuar a ler os livros da série dos Números do Amor. Esse daqui é o primeiro livro, 9 Regras a Ignorar Antes de Se Apaixonar. A gente tem uma personagem que ela é mais velha e ela já tá ali próxima da idade de ser considerada uma solteirona e ela sente que não viveu a vida por causa dessas coisas que, por ela ser solteira, ela é impedida de fazer muita coisa pra não manchar a imagem dela na sociedade. Então ela resolve fazer uma lista de 9 coisas que ela quer fazer antes de se apaixonar e ela resolve cagar pros padrões da sociedade e quer fumar charuto, quer lutar de espada, quer cavalgar com as pernas tipo uma de cada lado, quer beber uísque no bar, quer fazer um monte de coisa antes de se apaixonar. E aí vai aparecer um moço, sabe? Vai aparecer e vai querer dizer pra ela que não é assim que ela tem que fazer as coisas, vai querer dizer pra ela como é que ela tem que fazer as coisas pra, sei lá, se passar despercebida, quando não é esse o objetivo dela. Ela não quer se passar despercebida, ela quer fazer o que ela quer fazer porque ela quer fazer e não porque os outros acham que ela deveria fazer. Então, a história se desvia muito pro personagem masculino querendo controlar a lista que ela fez, que era uma coisa dela, e ele começa a se meter no meio. Eu fiquei muito agoniada com isso, e as cenas hot também são ridículas e não gostei desse livro. Por último, o livro, um dos piores livros que eu já li, mas eu dei 3 estrelas, que é Me Chame Pelo Seu Nome. Pra começar, pela escolha de organização do texto, que esse livro ele não tem capítulos, ele é dividido em 4 partes, se eu não me engano, e aí são 4 partes muito longas. A primeira parte tem 70 páginas, e aí não tem muitas divisões assim onde você pode parar. E eu fiquei muito agoniada com isso. Eu li esse livro em um dia. Eu coloquei ele numa maratona 24 horas justamente por causa disso. Eu não sabia como é que eu ia ler esse livro, tendo que ler, tipo, 70, 100 páginas de uma vez pra poder parar numa parte que fizesse sentido. Então eu coloquei ele numa maratona 24 horas. Foi uma leitura lenta, embora ele seja curtinho e a diagramação seja boa. Foi uma leitura lenta porque o desenvolvimento ali da história é lento. O personagem também, ele pensa umas coisas que, nossa, eu fiquei muito agoniada, tipo, vontade de sacudir ele e falar, meu filho, vem pra realidade, tá? Respira. Vamos focar no que importa, tá? Sem falar da polêmica cena, que eu acho que quem leu sabe do que eu tô falando, que eu fiquei, tipo, oh, calma aí, o que você tá fazendo? Você não vai fazer o que eu tô pensando. E aí foi isso. Então, eu só não vou me desfazer desse livro porque tem umas reflexões muito interessantes. Ah, e falando em reflexões, o pai do protagonista é historiador e eles têm um negócio de ficar citando filósofo e coisas históricas que eu não tava entendendo nada e... Pelo amor de Deus, quem são essas pessoas? Quem são esses filósofos? O que você quer passar com isso? E eu fiquei muito confusa. Então, tá aqui um dos piores livros que eu já li também, Me Chame Pelo Seu Nome. Eu tenho uma certa vontade, assim, de ler a continuação, que não é bem uma continuação, mas eu vejo muita gente falando mal e eu acho que o final desse livro aqui pra mim já deu, tá ótimo. Então, não sei se eu leria a continuação, mas talvez sim. E é isso, esses são os piores livros que eu já li. Comenta aqui também quais foram os piores livros que vocês já leram, se eu já tiver lido um e gostado. Vamos trocar experiências aqui nos comentários. Você já se inscreveu, já deixou o seu like, então eu posso ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!